Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a 2 perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digite *0 em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2021. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin referente ao primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre deste ano confirmou a retomada da demanda que sinalizamos e percebemos no segundo semestre de 2020. Esse cenário de recuperação dos mercados, aliado ao sólido desempenho operacional, impulsionaram os resultados da companhia no período. Em embalagens, o primeiro trimestre mostrou vigor de crescimento em volume e preço de vendas, motivado pelo consumo do mercado interno, reestabelecimento dos estoques em toda a cadeia de suprimentos, e-commerce e crescimento de setores exportadores como proteínas e frutas. Lembro a todos que atingimos agora 6 meses de integração desde a aquisição das operações de caixas de papelão ondulado e papel reciclado da International Paper no Brasil, com volumes e preços acima do projetado, consolidando 24% de market share versus 17% antes da aquisição. Crescimento de 54% em volume e 78% em receita líquida, na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Em celulose, além do bom desempenho de preços observado em todas as fibras, o amplo spread de valores entre a fibra curta e a fibra longa, da ordem de $220, ratifica a decisão acertada da Klabin de ter um portfólio diversificado, sustentando a posição de única empresa brasileira do setor a produzir 3 tipos de celulose. No kraftliner, a redução constatada das exportações dos Estados Unidos, em função do bom desempenho na expedição de caixa de papel ondulado por lá, fez com que os preços reagissem em todas as regiões do mundo. Com o aumento do volume de vendas, a desvalorização do real frente ao dólar, além da recuperação de preços nos mercados de celulose, papéis e embalagens que permitiram reajustes em todas as linhas de produtos dos negócios da Klabin, a receita líquida da companhia no primeiro trimestre de 2021 foi de 3,467 bilhões de reais, 34% acima do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Nosso EBITDA ajustado, excluídos os efeitos não recorrentes do trimestre, foi de 1,254 bilhão de reais, aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2020. Com um modelo de negócio integrado, diversificado e flexível,
O bom desempenho obtido no primeiro trimestre de 2021 demonstra, mais uma vez, a capacidade da Klabin de entregar resultado sólido e consistente em meio às mais diferentes condições de mercado. Com anúncios sobre o escopo da segunda máquina do projeto Puma II, que será uma máquina de papel cartão, a Klabin reforça o seu diversificado portfólio de produtos, além de seguir oferecendo ao mercado soluções recicláveis, biodegradáveis e advindas de fontes renováveis. Agora passo para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de resultados positivos e, dentre os destaques do período, menciono 3. Receita líquida recorde para um único trimestre, que atingiu 3,5 bilhões de reais, crescimento de 34% na comparação anual. Fluxo de caixa livre ajustado de 4,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses, representando yield de 17,4%. Destaco também a emissão em janeiro de um Sustainability Linked Bond no montante de 500 milhões de dólares e prazo de 10 anos, que teve o menor custo da história para uma empresa brasileira com o mesmo rating da Klabin, sendo um exemplo seminal da monetização da sustentabilidade da companhia. Na página 4, o volume de vendas cresceu 7% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 909 mil toneladas. O aumento no volume de vendas é reflexo da integração a partir de outubro de 2020 dos ativos comprados da International Paper no Brasil. Como comentei, a receita líquida no período alcançou 3,5 bilhões de reais. Esse crescimento é explicado pelo aumento no volume de vendas, pela depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior, e pelos reajustes de preços. O aumento na receita líquida, a despeito de algumas pressões de custos e do impacto pontual da parada geral para a manutenção de Monte Alegre, impulsionou o EBITDA ajustado, que, excluindo efeitos não recorrentes, atingiu 1,254 bilhões de reais no trimestre, aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide seguinte, a produção de celulose foi de 413 mil toneladas no período. Com isso, a produção de celulose atingiu 1.562 mil toneladas nos últimos 12 meses. Vale lembrar que a próxima parada para a manutenção da unidade de celulose ocorrerá somente no ano de 2022. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 776 por tonelada no trimestre, 3% acima do quarto trimestre de 2020, devido aos maiores custos de químicos e combustível, atrelados à alta das commodities e à desvalorização do real frente ao dólar. Importante notar que o custo caixa do trimestre em dólar foi de $141 por tonelada, estável em relação ao quarto trimestre de 2020 e 9% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior. Passando para a página 6, ao final de março de 2021, a dívida líquida da Klabin era de 21,7 bilhões de reais, aumento de 2 bilhões versus o trimestre imediatamente anterior. O aumento é explicado substancialmente pela depreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar. A alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares, encerrou o trimestre em 4 vezes, estável em relação ao trimestre anterior, dentro do parâmetro estabelecido na política de endividamento financeiro da Klabin e consistente com o ciclo de investimento atual. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 11,4 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 8,5 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2021 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma II, é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de março de 2021 era de 128 meses,
aproximadamente 11 anos, versus 116 meses ao final de 2020. Vale lembrar que a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante suficiente para financiar o CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma II, conforme detalhamos em nosso release. Indo para a página 8, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 303 milhões de reais no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 4,5 bilhões de reais, yield de 17,4%. Passando ao slide 9, a sólida geração de caixa operacional, associada à disciplina na alocação de capital, alavancou o ROIC, que atingiu 16,5% nos últimos 12 meses. Esse resultado, mais uma vez, evidencia a capacidade da Klabin de criar valor de forma consistente para os seus acionistas, nos diversos cenários econômicos e ciclos de preço dos seus produtos. No último slide, em medição realizada no dia 2 de maio, a primeira máquina do projeto Puma II contava com 88% do cronograma das obras já executado, com startup previsto para a segunda quinzena de julho de 2021. Desde o início do projeto, foram desembolsados 5,8 bilhões de reais, dos quais 497 milhões de reais referem-se ao primeiro trimestre deste ano. Em fato relevante publicado no último dia 5, comunicamos a decisão de converter a segunda máquina do projeto Puma II em uma máquina de papel cartão, que terá capacidade anual de produção de 460 mil toneladas e startup previsto para o segundo trimestre de 2023. Para mais informações a respeito dessa decisão, disponibilizamos também uma apresentação que pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta, né? Parabéns pelos resultados. E a minha primeira pergunta seria em relação à realização de preços de vocês, né? Então, o FOEX na China, de hardwood no TRI em média, foi próximo a $610 por tonelada, enquanto na média o preço realizado de vocês na fibra curta foi próximo a 530 por tonelada, juntando tudo, né? Vendas domésticas e exportação. E aí seria interessante se vocês pudessem falar um pouco sobre quais fatores impactaram esse desconto na realização de preço de vocês nesse TRI, e se a gente deve continuar vendo isso no segundo TRI, né? E aí a minha segunda pergunta seria em relação aos volumes de kraftliner e papelão ondulado, né? Então, tipicamente a continha que a gente faz é que 1 tonelada de papel ondulado precisa de aproximadamente 1,1 tonelada de papel para ser integrado, né? E aí se a gente fizesse a continha para o quarto TRI e para o primeiro TRI, vocês, na prática, estariam vendendo mais kraftliner do que seria possível, dada a capacidade de vocês hoje de 1.400 mil toneladas por ano de kraftliner, né? Se daria um volume trimestral aí próximo a 350 mil toneladas, né? Então, eu queria pegar um pouco mais de detalhes com vocês sobre o porquê disso, né? Se isso dá por compra de terceiros, de papel, por exemplo, ou se tem algum outro motivo por trás dessa discrepância. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Nós vamos começar conosco aqui, para começar na resposta, começar com o Nicolini, né? Nosso diretor de celulose. Na sequência, a gente chama o Flávio Deganutti. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Gabriel, nosso preço médio segue primariamente o nosso mix de vendas em todas as regiões. O que a gente entende é que, para cálculos de preço aqui para o mercado doméstico, nosso ponto de vista, talvez teve algumas diferenças de premissas nesses cálculos por conta de PIS e COFINS, que eventualmente não foram retirados
desse cálculo que adiciona mais ou menos 9,25% no preço, né? Vale lembrar que isso já foi feito público em outras oportunidades. A Klabin tem 1/3 das suas vendas no mercado doméstico que seguem os preços FOEX, né, vinculados aos preços da Europa. Temos participação também no mercado europeu. A evolução do FOEX ela se deu em menor velocidade em comparação aos aumentos de preço na China. Porém, olhando o resultado de preço médio, incluindo as vendas do mercado doméstico, a gente enxerga que os preços foram atingidos na sua magnitude. Obrigado, Nico. Flávio Deganutti vai comentar sobre o mercado de kraftliner e papelão do lado. Gabriel, obrigado. Bom, o balanço da Klabin, do ponto de vista de kraftliner, ele tem vários elementos aqui. Primeiro, a gente também está num momento bastante especial, pré-partida da nossa capacidade, fase 1 lá do Puma II, com essa grande máquina de Eukaliner, em julho. Mas a gente também conta no Brasil com a compra de papel. Isso ajuda a explicar um pouco o seu ponto aí. Nós somos compradores, já que faz sentido do ponto de vista geográfico, já que faz sentido do ponto de vista de balanço de capacidades, entregar uma equação que sirva à nossa unidade de embalagens. Entendido. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sazon, do Itaú BBA. Pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Cristiano e Marcos, pela apresentação. A minha primeira pergunta é em relação à estratégia de vocês para encher a segunda máquina do Puma II com volumes de cartões o quanto antes, né? Assim, queria entender de onde poderia vir o upside para o cenário base de vocês, a quando isso poderia acontecer, se vocês estão buscando ativamente, de repente, fechar contratos para volumes de cartão, qual percentual de volumes garantidos já deixaria vocês satisfeitos, etc. Acho que isso seria bacana para a gente entender os potenciais aí dessa mudança no escopo do projeto que vocês anunciaram. E a minha segunda pergunta, né, em relação ao preço de celulose, acho que até como um follow-up da pergunta anterior, além do spread entre as fibras, né, que vocês comentaram, também tem esse spread entre as regiões, né? Europa ainda uns $100 atrás, pelo menos, aí do preço líquido na China. Quando vocês acham que esse spread pode ser fechado? Vocês acham que, de repente, há possibilidade do preço na Europa chegar próximo ao que a gente vê na China hoje, ou, de repente, até por, enfim, questões de sazonais ou de demanda, o preço da China pode até começar a ceder um pouquinho antes que a Europa faça esse full catch-up aí com os preços nas outras regiões. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre essas diferentes dinâmicas, eu agradeceria. Obrigado. Obrigado, Sasson. O Deganutti vai responder sobre estratégia da máquina 28. Sasson, obrigado pela pergunta. A gente olha nas bases históricas, o mercado de cartão vem se comportando bem, especialmente os cartões de fibra virgem associados à demanda por alimentos industrializados. Então, quando a gente faz essa projeção, a Klabin já tem hoje uma plataforma de 700 mil toneladas com as suas 2 máquinas de cartão lá na unidade de Monte Alegre. Somente isso, em base orgânica, já dá um crescimento bastante importante a taxas de 2,5. Quando a gente faz a mesma projeção, usando o que aconteceu em 2020 e no começo de 2021, esse crescimento no Brasil e no mundo, ele se aproximou de 2 dígitos. O crescimento se transformou, há uma capilaridade muito grande, e de novo aqui, na vocação da Klabin. A Klabin tem 90% do seu portfólio de cartões dentro do segmento de alimentos e higiene. Crescimentos esses que em 2021 superaram taxas de 26%. Bom, dessa forma, a Klabin busca claramente contratos em cartões tecnológicos como o cartão de LPB e o cartão de CUK para embalagens clusters do segmento de cervejas. No entanto, a gente tem uma antecipação da demanda que observávamos lá para 2023. A gente enxerga em 2021 o que esperávamos de demanda em 2023,
num cenário em que a entrada de capacidades concorrentes à nossa está limitada. Essas curvas estão projetadas em cenários colocados lá na apresentação que o Marcos citou há pouco. Então, a gente vê, sim, um cenário bastante benigno para esse mercado, do ponto de vista de demanda, uma aceleração importante, seguindo aquelas curvas que divulgamos recentemente no dia 5 de maio. Obrigado, Flávio. Nico? Oi, Daniel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Os preços na Europa, eles vêm evoluindo de forma consistente, como vocês vêm acompanhando aí nos últimos índices publicados pelo FOEX. De fato, houve um atraso no começo do ano na evolução desses preços, porém eles vêm aumentando, como eu disse, de forma consistente nos últimos meses e semanas. A expectativa é que esse gap com China ele diminua na medida que a gente implemente o $1.090 anunciado, que nós estamos confiantes na implementação desse preço. Com a implementação de 1.090, esse gap de hoje entre 95 e 100 dólares com o preço de China passa a ser de mais ou menos 50 dólares por tonelada, ou seja, existe ainda algum espaço para eventuais ajustes de preço na Europa e Estados Unidos, se assim a demanda permitir. Excelente, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, do JP Morgan. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira do lado de celulose. Nico, se você puder dar para a gente o contexto de como você está vendo o mercado na China. A gente viu recentemente um ajuste dos preços de resale, algumas conversas sobre perda de margem e afordabilidade dos pequenos produtores de tixo. Gostaria de saber a sua visão, como isso pode ou não impactar os preços de importado e as negociações para os próximos meses, para os níveis de preço que a gente tem hoje na China. A segunda pergunta, do lado de papel, eu acho que a gente entende o racional da decisão da segunda máquina, né, da mudança de escopo para paperboard. Eu só queria entender um pouquinho why now, né? Por que agora, assim, e não ter esse escopo já definido lá em 2019, quando o projeto foi anunciado. Eu imagino que a resposta tem a ver com dinâmicas mais favoráveis do que o pensado para paperboard versus kraftliner. Então, no final do dia, eu queria que vocês explorassem um pouquinho do nível de confiança que vocês têm que paperboard realmente foi a melhor decisão e porque ela foi tomada agora num contexto pós-pandemia. Bom, é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Farid. Nico? Oi, Márcio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Márcio, de fato, o que a gente vem enxergando na China desde meados de abril é uma acomodação dos níveis de preço, algo que a gente enxerga como um processo natural, visto a velocidade na implementação dos aumentos de preço na China em comparação às outras geografias. Porém, de qualquer forma, nós não enxergamos nenhum ponto de inflexão nesse momento, visto que a demanda, de forma geral, continua forte, mercados na Europa performando muito bem, os volumes na China, volumes contratados sendo comprados sem grandes problemas, o mercado doméstico, o mercado norte-americano também performando muito bem, e ainda com evolução de preços para esses mercados. Então, não enxergamos nenhum ponto de inflexão nesse momento, não no curto prazo. Tá? Farid, quanto a papéis, especificamente a decisão estratégica da máquina, eu vou discorrer aqui um pouco, começando pelo seu ponto da confiança. Veja, a migração de plástico, tá, mudou muito, o tema migração de plástico mudou muito nos últimos 2 anos. Tá? 2 negócios da Klabin que a gente sentiu isso muito forte, tá? Eu colocaria um terceiro, mas isso é mais recente. Mas assim, nesses últimos 2 anos, sacos de papel tem sido uma demanda muito forte para a substituição de plástico, tem motivado a gente bastante esse mercado. A Klabin é importante nesse mercado e é uma visão estratégica que sempre figura nas conversas com o nosso conselho de administração. E o outro é cartões. Tá? Cartões para cerveja teve uma dinâmica muito forte nos Estados Unidos,
de migração dos famosos stretches ou embalagens plásticas para a cerveja. No início, a gente via isso um pouco pelas cervejas artesanais, isso não foi só no Brasil, foi em vários mercados do mundo, que impulsionou o mercado de cartões naquela época, mas num segundo momento, a substituição de plástico veio muito forte. Então, veja só, colocando em contexto, o Kraftliner é um porto seguro para a Klabin. O Kraftliner é o produto do futuro da Klabin. Eu já falei em outros calls que a Klabin vai ser no futuro, relativamente aos players globais, a Klabin vai ser, se não principal, um dos 2 ou 3 principais fornecedores de Kraftliner virgem no mundo. Tá? Isso eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E a gente tem condição de trazer investimentos de Kraftliner em outros sites da Klabin, investimentos esses que vão trazer benefícios parecidos com o benefício do Puma, porque um dos grandes motivadores econômicos do investimento no Puma 2 foi a diluição do custo fixo, e a gente consegue replicar esse modelo em outras unidades da Klabin, por exemplo, para o Kraftliner, tá? O mercado de cartões, como você bem sabe, é um mercado menor, restrito, poucos players, poucos compradores, cartões muito tecnológicos, produtos por meio de processos industriais complexos, high-end do setor em tecnologia, e a Klabin está no jogo. A Klabin é um dos poucos fabricantes globais, por exemplo, no LPB, mas essa máquina especificamente, ela mostrou para a gente que não necessariamente precisava nascer com grandes contratos nesse momento. O próprio efeito nos últimos 2 anos de substituição de plástico mostrou para a gente, deu segurança para a gente, portanto eu falei aqui no início que é em cima da sua palavra, eu acho que ela cabe bem, confiança. A Klabin tem confiança de vir com essa máquina hoje, a gente está bastante assertivo na decisão, mas não esquecendo de que o Kraftliner é o nosso porto seguro e terão mais investimentos no futuro. Obrigado, Cris. Já que você levantou a bola, só me permite um follow-up, por favor. Sakraft tem algum plano mais agressivo de ficar relevante? Eu sei que recentemente vocês ficaram tão competitivos que têm exportado até para os Estados Unidos, né? Um mercado que tipicamente é dominado por grandes produtores locais. Então, só para entender se tem algum plano mais agressivo de continuar crescendo em Sakraft e também aproveitar essa oportunidade que a substituição de plástico tem trazido para a empresa. Obrigado, boa sorte no trimestre a todos. Obrigado, Farid. Sim, a resposta é Sakraft é um produto, o Sakraft e o saco convertido é um produto que está no portfólio com mais credibilidade do que nunca para a gente, do ponto de vista de estabilidade de resultado, de fortaleza dos diferenciais da Klabin, com o desenvolvimento de sacos cada vez mais tecnológicos, exatamente para fazer frente à concorrência. E a resposta é sim, esse é um produto que a gente vislumbra debates estratégicos com o Conselho para continuar mantendo a participação no portfólio da Klabin. Ótimo, muito claro. Obrigado de novo, Cris. A nossa próxima pergunta vem da sala de inglês do Sr. Carlos de Alba. Por favor, Sr. Carlos de Alba, pode prosseguir. If I may, on some numbers, working capital, it reduced your cash generation this quarter as expected. How do you see that progressing in the coming quarters? Then SG&A is surprised positively relative to our expectations. How do you see that also evolving in the next few quarters and years as the company grows? How much of the fixed cost will be diluted and how much will increase just because the company will be bigger? And then finally, a very interesting chart on the return on invested capital. I see that you adjust for the construction in progress that clearly is not generating EBITDA right now, but you have already put money into it.
in your modeling, where do you see as a sustainable long-term after Puma II stage 1 and 2 your return on invested capital? Thank you. Thank you, Carlos. First of all, I have to say Com licença, senhores palestrantes, por gentileza, prossigam respondendo em português. Desculpa. Obrigado, Carlos. Eu preciso lembrar aqui que essa é a primeira vez que eu ouço você perfeitamente, viu, Carlos? Quero aqui parabenizar a turma do RI e das instalações aqui da Klabin, porque é a primeira vez que eu te ouço perfeitamente. Obrigado pela pergunta, Carlos. Eu vou passar para o Marcos Ivo responder. Eu só quero fazer uma observação mais estratégica sobre o DNA, que acho que esse é um ponto que faz menção, eu faço menção até o que eu acabei de falar. Como a Klabin tem projetos focados no estado do Paraná e Santa Catarina, pelo menos nesses ciclos que a gente enxerga à luz de hoje, esses investimentos virão para diluir o custo fixo da Klabin. Então, eu deixo só essa visão estratégica importante de criação de valor que compensa uma resposta tradicional para o setor de papel e celulose aumento capacidade, aumento o raio de compra de madeira. Eu queria lembrar vocês que isso também é verdade, mas a Klabin aumenta constantemente a sua produtividade nas florestas e ela dilui seu custo fixo, que essas duas coisas compensam isso. Vou passar agora para o Marcos. Obrigado, Carlos. Carlos, obrigado pelas perguntas. Em relação ao capital de giro, eu gostaria de, primeiramente, lembrar que nos últimos 12 meses, nós reduzimos o capital de giro em 1,9 bilhão de reais. Oscilações entre trimestres são naturais, nós já vimos isso também no ano passado, e estruturalmente, a Klabin continuará trabalhando para reduzir o seu capital de giro em relação à receita líquida da companhia. Essa é uma busca constante e que ao longo do tempo nós enxergaremos resultados. Especificamente sobre os próximos trimestres, nós temos o evento de entrada em produção da primeira máquina do Puma II, que produzirá o Eucaliner, e que ela trará algum incremento de capital de giro por ter estoques e um pouco de contas a receber. No entanto, isso não muda a trajetória, a busca de médio e longo prazo de reduzir o capital de giro versus receita líquida da empresa. Em relação ao SG&A, nós também temos sazonalidades entre os trimestres e a fala do Cristiano, acho que é a mensagem principal, que ao longo do tempo, com o crescimento da companhia, e nós já temos um crescimento importante contratado neste momento, com a entrada em produção da primeira máquina do Puma II, o SG&A por tonelada ou em percentual da receita líquida terá ganhos ao longo do tempo. Sobre o ROIC, de fato, a gente tem lá um pedaço de capital empregado excluído da conta, que é justamente o ROIC, é a parte do capital que já foi gasto no projeto Puma II. Quando o projeto Puma II começar a produzir, começar a ter EBITDA, isso fará parte do capital empregado da companhia. Nós não temos um target a ser comentado publicamente, mas como que nós enxergamos do ponto de vista estratégico? Os projetos grandes que a Klabin fez nos últimos anos, e aqui vou citar o exemplo do Puma I, o Puma II que está em construção agora, e os investimentos futuros, eles têm ROIC superior ao ROIC médio da Klabin esses projetos. Com isso, a gente enxergará de maneira sustentável crescimento de ROIC. É importante lembrar que também teremos oscilações entre os trimestres, não vai ser uma curva inclinada, ela terá oscilações pelos ciclos dos produtos, mas olhando numa visão de médio e longo prazo, o ROIC é crescente versus o período passado.
A nossa próxima pergunta vem da sala de inglês do Sr. Jorge Stapos, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Thanks very much. Good morning, everybody. Appreciate the details, and we appreciate you taking our question. The first question I had will be on Monte Alegre and the maintenance outage, and then this next question will be on the global outlook for containerboard. Gentlemen, can you talk about the outage this year at Monte Alegre, what the year-on-year cost difference was versus 2020, and for that matter, forgetting about timing here, but just in terms of the overall expense that would be incurred in a year, how does the Monte Alegre maintenance spending look for 21 versus 2019? And what did you do differently, and what are the implications for 2022? So increase or decrease in costs over those comparative periods, and what does it accomplish for Monte Alegre as we look out to 22? That's question number one. Question number two, given our global model, we have operating rates in containerboard improving about 300 basis points in 21 versus 2020. Yet we're seeing signs, at least in the OCC market, that the global market has maybe stabilized. What are you seeing early in the second quarter in terms of containerboard trends? Are you in fact seeing an increase in acceleration in demand for containerboard and pricing, or are you seeing some stabilization? And if you can provide some color on that, that would be great. Thank you very much. Obrigado, Jorge. Teganucci vai ajudar a gente na resposta. Oi, Jorge. Vamos lá, falar primeiro sobre Monte Alegre, especialmente a questão da parada geral. O olhar é de uma parada simplificada em 2020. A gente estava lá numa situação importante da pandemia de Covid. Isso fez com que a gente dedicasse uma parte dos trabalhos, especialmente às plantas essenciais, e reduzisse a quantidade de pessoas naquele momento. Isso levou para 2021 um aumento do escopo, de forma que o olhar deve ser visto entre a média do realizado de 2020 com o de 2021. É esse o histórico e é isso que a gente enxerga para 2022. Então, a parada de 2022 é uma parada típica, ela acontecerá entre 12 e 13 meses a partir da parada realizada entre fevereiro e março desse ano, a partir dos valores médios entre 2020 e 2021. Vou agora para a segunda questão, me coloco à disposição para complementar a primeira parte, caso não tenha ficado claro. O mercado ainda tem espaço para crescimento, o mercado global de containerboard ainda tem espaço para crescimento. A gente observa especialmente o mercado norte-americano, que você conhece muito bem, e esse mercado continua com demanda bastante acelerada, acima do que as capacidades que entraram, tanto lá quanto na Europa. Isso permite o observar da Klabin para o segundo semestre ainda movimentos de preço importantes e uma estabilização mais próxima ao final do ano. Dessa forma, a gente enxerga um cenário talvez dos mais benignos possíveis para a entrada da nossa capacidade de Eucaliner a partir de julho deste ano. Gray. Could you give us, from your most recent calculations or estimate, what the cost was in BRL this year versus last year? Thank you. Jorge, Marcos Ivo falando. Os números que nós publicamos ao mercado, a parada de 2020 de Monte Alegre teve um custo de 30 milhões de reais e a parada deste ano de 96 milhões de reais. A nossa próxima pergunta vem da sala de português do Sr. Caio Greiner, do BTG Pactual. Pode prosseguir. Olá,
Olá, bom dia a todos. Tem uma pergunta talvez para o Cristiano. Cristiano, agora com o startup da primeira máquina do Puma 2 já próximo e a decisão da segunda máquina já tomada, é inevitável que a gente já comece a pensar qual que será o próximo passo de crescimento de vocês. A alavancagem da Klabin, em função da celulose, provavelmente já vai ficar próximo de 3 vezes no final desse ano. E o que eu queria saber, na verdade, é se faz sentido a Klabin já começar a pensar ou se preparar até para uma próxima rodada de investimento. Isso antes, talvez, de concluir Puma 2 e entender se a empresa poderia trabalhar em 2 avenidas de crescimento. E também queria saber se vocês podem compartilhar com a gente aonde vocês consideram que seja mais provável esse próximo projeto. Você comentou numa resposta anterior que inevitavelmente vocês devem crescer mais em Kraftliner, vocês acham que esse já vai ser o próximo projeto que vocês vão adicionar. Talvez uma máquina adicional de fibra longa no sul do país, alguma consolidação adicional em papelão ondulado, não sei, talvez um produto novo, algo como uma celulose solúvel. Queria saber se vocês têm alguma atualização sobre isso e também, se possível, qual seria esse nível de alavancagem ideal para vocês, que vocês olham e falam, não, a partir daqui eu estou aqui para partir para uma nova fase de crescimento. A segunda pergunta sobre implementação de preço no papel ondulado, a gente viu que vocês conseguiram entregar uns 10% de crescimento na receita unitária, mas também a gente viu que teve um concorrente de vocês que conseguiu uma implementação de preço de 25% no trimestre, que foi bem relevante. A gente entende que a implementação de preço da Klabin ela pode ser mais lenta, tem alguns contratos que vão sendo reajustados aos poucos, mas, ao mesmo tempo, também a gente continua vendo o preço de Apara subindo no Brasil, já passando de R$ 1.500 por tonelada por aqui. E o que eu queria saber de vocês faz sentido a gente esperar mais uma rodada de 10% de aumento já para o próximo trimestre, talvez mais 10% no trimestre seguinte? A gente vai ver esse nível de aumento que a gente viu no concorrente, talvez para vocês, diluído ao longo dos próximos trimestres? Obrigado. Obrigado, Caio. Vamos lá, investimentos. A gente não vai tirar o olho da bola no momento, né? A gente está com uma responsabilidade enorme para a história da companhia. A gente quer entrar bem com a máquina 27, quer entrar bem com a máquina 28. Ponto, parágrafo. Não tem como pensar nesse setor um ano antes de anunciar nada. Então, tudo nesse setor, você começa a pensar muitos anos antes, vide o ciclo da própria madeira. Tá? O que eu poderia te falar é que esse é um discurso, vamos falar, uma conversa constante com o Conselho de Administração, ou seja, visão estratégica, futuro, etc. Mas o olho na bola agora é a máquina 27 e 28. O futuro a gente já está sonhando nele, mas ele virá na hora certa. O Douglas Dalmasi, nosso diretor aqui de embalagens, vai falar um pouco sobre a dinâmica do papel ondulado. Oi, Caio. Bom dia, obrigado pela pergunta. Uma parte da resposta você já deu. Nós temos um tamanho onde nós temos uma maior participação nas grandes contas, o que faz com que a velocidade dos aumentos seja diferente do restante do mercado. A gente prevê para os próximos meses, do lado da oferta e demanda, o segundo semestre ele é um período forte do ano, aliado também, então a oferta e demanda continua bem então para o ano. Não tem novas capacidades vindo, né, do lado do papel ondulado também. As aparas, a gente está projetando que o custo das aparas continue nesse nível alto, estável em nível alto. Então, a gente vê os aumentos de preço continuando para o restante do ano do nosso lado e as melhorias de margem para o restante do ano também. O nível a gente não divulga, mas a gente vê realmente a melhoria de margem para o ano ainda para frente, como vem acontecendo. Perfeito, obrigado, senhores. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Rafael Barcelos, do Santander. Pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. A maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu queria fazer um follow-up em papel ondulado
A Klabin segue ganhando market share, mesmo quando você desconsidera, né, os volumes dos ativos da IP, né? Então, eu queria entender se essa dinâmica deve continuar aí nos próximos trimestres e qual é o nível de market share que a gente pode esperar, né, ao final desse ano. E além disso, né, se M&A ainda pode ser uma estratégia para papelão ondulado, e aí até puxando um pouco, né, da discussão de visão de longo prazo que vocês têm para a empresa, né, se M&A não só em papelão ondulado, mas em outros segmentos também poderia fazer sentido para vocês. Obrigado. Eu vou começar pela segunda, Rafael, e aí passo para o Douglas para falar do papelão ondulado, tá? Não tem nenhum M&A neste momento sendo avaliado pela Klabin. Agora, a resposta que eu sempre dou para vocês é que a gente não deixa de olhar as oportunidades. Nos últimos anos, foram 3 aquisições, né? A International Paper foi a mais relevante, mas também fizemos 2 aquisições, uma em Manaus e uma no Paraná. Todo esse market share adquirido, a gente aumentou aquilo que a gente conseguiu, inclusive, adquirir. Então, acho que essa história de sucesso tem que ficar registrada. Acho que a companhia é uma companhia, além de crescimento orgânico, além de capacidade de engenharia para crescimento orgânico, além de capacidade florestal e de ganho de produtividade nas suas áreas florestais, para crescimento orgânico, também é uma economia, uma empresa de consolidação, né? E eu acho que a gente tem orgulho de falar que isso aconteceu respeitando mercado, cliente, concorrente, todos os parceiros respeitados, mas a gente conseguiu consolidar com segurança aquilo que a gente se comprometeu. Mas não há nenhum M&A sendo estudado nesse momento. Douglas Dalmasi vai responder para a gente sobre PO. Oi, Rafael, obrigado pela pergunta. O nosso market share com a aquisição ele veio para 24%, né? E a gente olha, como o Cristiano falou, sempre olhando para as oportunidades, crescer, olhando com a visão de integração, né? Quando a gente tiver projetos de papel, quando a gente tiver possibilidade de integração. E a entrada na integração da aquisição da International Paper foi super bem sucedida. Nós não perdemos o share, mantivemos ele, e é assim que a gente deve seguir, com a manutenção desse share, olhando para as oportunidades quando ocorrerem e para a integração da Klabin. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tiago Lofiego, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, bom dia. Tenho 2 perguntas. Se vocês puderem comentar um pouco sobre iniciativas de aumento de preço em cartões, o que já pegou, né, até agora e o que tem para entrar ainda nos próximos trimestres e se tem novas iniciativas para cartões no mercado doméstico. E a segunda pergunta em relação ao custo caixa do Puma 1. Qual que é a tendência aqui, né? O último trimestre foi, se não me engano, R$770 por tonelada. O que a gente deve pensar aqui para frente? Quais variáveis e qual é o nível que vocês esperam aí nos próximos trimestres? Obrigado. Obrigado, Thiago. Deganucci? Thiago, o mercado brasileiro de cartões tem uma dinâmica bem importante, demanda fortíssima, como eu disse inicialmente, acima de 26% nos primeiros 3 meses desse ano. Tem uma pressão inflacionária importante nos custos industriais, realizou um movimento de preço no mês de janeiro e um outro movimento de preço no mês de abril. Nós temos hoje uma carteira que está alongada, e isso entra ao longo do próximo trimestre e vai ficar visível nos resultados do segundo trimestre de 2021. Tiago, Marcos Ivo falando, em relação ao custo caixa do Puma 1, nós temos aí pressão colocada em químicos e combustível, e numa visão do ano, dado que às vezes a gente tem oscilações entre os trimestres, mas olhando o ano de 2021 cheio versus o ano de 2020, nós devemos ter um crescimento de custo
ligeiramente acima do que nós enxergamos no primeiro T de 21 versus o primeiro T de 20. Dado que o nosso planejamento de longo prazo de abastecimento florestal prevê nos próximos meses algum aumento na participação na madeira de terceiro, o que implica um raio médio maior, o que traz também algum custo a mais na parte de fibra. Só para entender aqui, então, o custo subiu 3% ano contra ano no primeiro tri. Você está falando que em 2021 o custo médio versus o custo médio de 20 deve subir mais que 3%, é isso? Esse 3 é trimestre contra tri. A minha fala foi primeiro T de 21 versus primeiro T de 20. Então ele deve subir um pouquinho a mais do que o que você enxerga aí nessa comparação. Tá. Não, desculpa se eu tiver o dado errado aqui, mas pelo que eu estou vendo, subiu 3% contra o primeiro trimestre de 20. Então, era só para entender se seria mais que 3% ou se eu estou usando o número errado aqui. É mais, e dá uma olhadinha ali na própria apresentação agora que nós fizemos, tem um número específico lá, Thiago. Tá, depois eu bato com vocês, tranquilo, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Cadu Smith, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Tenho duas perguntas aqui. Marcos, em linha, acho que um pouco com as perguntas anteriores, mas com um foco diferente, você consegue quantificar a magnitude do carryover de preços que a gente pode esperar no segundo trimestre, considerando o preço spot e a receita líquida por tonelada do primeiro tri? O Douglas já falou um pouco sobre o PO, mas se pudesse abrir essa análise para cartão e até craft, isso poderia acho que ajudar a gente a entender um pouco melhor esse impacto temporal dos repasses no Brasil. E aproveitando aqui na mesma linha, a segunda para o Flávio. Flávio, como que a gente deve pensar a dinâmica de preço de papel no mercado doméstico comparado com o preço de exportação da própria Klabin? Se a gente olha nos últimos trimestres, o preço doméstico de papel para todos os grades, basicamente, com um desconto considerável para a média histórica comparada com o preço de exportação da Klabin. Uma parte disso, obviamente, explicada pela rápida depreciação cambial, mas quando a gente pode esperar uma reversão desses spreads entre o MI e o ME para papéis num ambiente mais normalizado? Muito obrigado. Obrigado, Cadu. Quanto a carryover de preço, a gente não tem como comentar nada sobre isso. Eu vou passar para o Flávio para comentar um pouco a dinâmica do mercado de papel. Cadu, eu vou falar dos dois mercados principais, o mercado de cartões revestidos e o mercado de containerboard. O mercado de cartões está muito mais contratado, então naturalmente a dinâmica tem o efeito dessas validades dos contratos antes que essas coisas se aproximem ao longo do tempo de validade dos contratos que temos aí assinados com os principais players e clientes desse negócio. O mercado de kraftliner, que tem uma dinâmica muito mais solta, ele naturalmente, ao longo do ano, fechará o gap entre os preços de exportação e do mercado interno, sabedores que temos agora uma condição especial de entrada de capacidade importante, onde buscamos e conseguimos contratos também que vão reger esse volume adicional. Perfeito, muito obrigado. Com licença, encerramos este momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar agora a palavra ao Sr. Cristiano Teixeira para as considerações finais. Bom, trago agora a nossa percepção para o segundo trimestre de 2021. O modelo operacional flexível e o bom momento dos mercados permitirá que a Klabin otimize o seu resultado mais uma vez. Devemos entregar um ritmo de crescimento de geração de caixa medido pelo EBITDA no segundo trimestre de 2021 ainda mais forte, se comparado ao verificado no primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020. A Klabin segue persistente na sua visão de crescimento e geração de valor em longo prazo, com foco nas pessoas, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Especificamente sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade,
reafirmo o nosso compromisso com as melhores práticas de mercado e destaco o engajamento da companhia na pauta mundial sobre mudanças climáticas. Agradeço a presença de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Obrigada.